Jurassic Park pode não ser mais ficção. O homem está tentando brincar de Deus, pois tem experimentado ressuscitar animais extintos. Sim, é verdade. Nunca aprendemos. Estes são 20 animais extintos que estão sendo trazidos de volta à vida. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora vamos começar. Número 1. Pica-pau de bico ibérico. O pica-pau de bico ibérico, Picus sharpei, é uma ave fascinante que carrega consigo uma aura quase lendária, sendo conhecido como o Santo Graal das aves. Essa denominação não é por acaso, pois a espécie é extremamente rara e pouco vista, o que torna qualquer avistamento um acontecimento de grande importância para observadores e pesquisadores de aves ao redor do mundo. Vivendo originalmente em regiões da Península Ibérica, que compreendem partes de Portugal e Espanha, o pica-pau de bico ibérico sempre foi uma espécie com população restrita, vivendo em áreas específicas de florestas maduras, onde pode encontrar os recursos necessários para sobreviver. Historicamente, essa ave enfrentou inúmeros desafios que quase a levaram à extinção. A destruição progressiva do seu habitat, causada pelo desmatamento, na agricultura intensiva, urbanização e mudanças climáticas, reduziu drasticamente as áreas onde poderia viver e se alimentar. Além disso, a caça ilegal e o uso indiscriminado de pesticidas contribuíram para a diminuição do número de indivíduos. A combinação desses fatores fez com que a espécie se tornasse cada vez mais rara e difícil de ser encontrada em estado selvagem. Para os amantes da ornitologia, encontrar um pica-pau de bico ibérico em vida selvagem equivale a descobrir um tesouro. Por isso, a busca por essa ave tem sido longa e muitas vezes frustrante. Os órgãos responsáveis pela proteção da fauna na Península Ibérica têm dedicado esforços significativos para monitorar a situação da espécie e tentar garantir sua sobrevivência, mas o cenário permanece preocupante. Atualmente, há discussões para que o pica-pau de bico ibérico seja oficialmente declarado extinto, com uma decisão prevista para setembro, o que tem causado uma mobilização intensa entre pesquisadores e conservacionistas. Essa possível declaração de extinção oficial tem como objetivo reconhecer a realidade da espécie, mas também serve como um chamado à ação. Muitos cientistas e observadores de aves estão redobrando seus esforços para encontrar algum exemplar vivo, na esperança de que ainda existam indivíduos remanescentes que possam garantir a continuidade da espécie. Isso envolve expedições detalhadas, uso de tecnologia como câmeras remotas e gravações de chamadas, além da colaboração com comunidades locais que possam ajudar a identificar áreas onde o pica-pau ainda possa estar presente. O pica-pau de bico ibérico possui um bico longo e robusto, adaptado para escavar a paca-madeira em busca de insetos e larvas, que são sua principal fonte de alimento. Essa habilidade não apenas o ajuda a se alimentar, mas também contribui para a saúde das florestas, já que a escavação ajuda a controlar populações de insetos que podem ser prejudiciais às árvores. Além disso, ao criar buracos em árvores, o pica-pau fornece abrigos para outras espécies, tornando-se uma ave fundamental para o equilíbrio ecológico das áreas em que vive. O que torna essa situação ainda mais delicada é o fato de que o pica-pau de bico ibérico é muito sensível às mudanças em seu ambiente, especialmente à perda de árvores maduras e à fragmentação florestal. A falta de corredores ecológicos entre áreas protegidas dificulta o deslocamento e a busca por parceiros para a reprodução, reduzindo ainda mais as chances de recuperação da população. A situação do pica-pau de bico ibérico nos lembra da importância de uma abordagem integrada para a conservação, que inclua proteção de habitat, combate à caça ilegal, educação ambiental e pesquisa científica. Essa abordagem é fundamental para tentar reverter o quadro atual e oferecer um futuro para essa ave única. Enquanto a decisão oficial sobre sua extinção não é tomada, a esperança permanece viva graças ao trabalho dedicado de pesquisadores, conservacionistas e comunidades locais. A história do pica-pau de bico ibérico é um alerta poderoso sobre os impactos que as atividades humanas podem causar na biodiversidade e uma chamada urgente para a proteção das espécies que ainda lutam para sobreviver. Número 2. Geco crestado. O geco crestado, conhecido cientificamente como Correlophus ciliatus, é uma das espécies de répteis mais fascinantes e admiradas no mundo dos pets exóticos, mas sua história na natureza não é tão tranquila quanto parece. Originalmente encontrado em áreas específicas da Nova Caledônia, uma ilha localizada no Pacífico Sul, esse pequeno réptil sofreu grandes desafios para sobreviver no seu habitat natural devido a mudanças ambientais e à presença de predadores invasivos. Nos anos 1980, o geco crestado foi dado como extinto na natureza, após pesquisas intensas não encontrarem nenhum exemplar em áreas onde antes ele era comum. Acreditava-se que a perda do habitat, causada pelo avanço de espécies predadoras introduzidas, como ratos, gatos e cágados, além do impacto da atividade humana, haviam levado a espécie à beira do desaparecimento. Para muitos, essa era a triste realidade de mais um animal que não conseguiu resistir à pressão das mudanças ambientais.
Porém, o que parecia ser o fim da linha para o geco crestado foi apenas o começo de uma nova fase para a espécie. Na década de 1990, exploradores e cientistas conseguiram redescobrir pequenos grupos remanescentes em áreas remotas da Nova Caledônia, reacendendo a esperança de que a espécie poderia ser salva da extinção total. Essa redescoberta impulsionou uma série de esforços internacionais de conservação e pesquisa para entender melhor a ecologia do geco e suas necessidades específicas. Uma das razões pelas quais o geco crestado ganhou tanta popularidade no mundo todo é a sua aparência única. Ele possui uma crista distinta de pele que se estende da cabeça até a cauda, dando a ele um visual exótico e imponente para seu tamanho, relativamente pequeno. Além disso, sua coloração variada, que pode ir do verde brilhante ao cinza e até tons de amarelo, torna-o muito apreciado por entusiastas de répteis. Outro fator que ajudou a espécie a se recuperar foi a facilidade com que se reproduz em cativeiro. Criadores profissionais e amadores começaram a manter e reproduzir gecos crestados em ambientes controlados, garantindo um aumento gradual da população em cativeiro. Esse crescimento populacional tem sido fundamental para criar uma reserva genética e até mesmo para possibilitar futuras reintroduções na natureza, caso as condições ambientais sejam restauradas e protegidas. O geco crestado é um animal noturno que se alimenta principalmente de insetos e frutas, mostrando uma dieta adaptável que contribui para a sua sobrevivência. Sua habilidade de se esconder em fendas e sob a vegetação ajuda a evitar predadores, mas seu verdadeiro desafio continua sendo o impacto humano, especialmente o desmatamento e a introdução de espécies invasoras. A conservação do geco crestado não se limita apenas à proteção direta da espécie, mas envolve também a preservação dos ecossistemas da Nova Caledônia, que são ricos em biodiversidade e possuem muitas outras espécies endêmicas ameaçadas. Organizações ambientais e governos locais têm trabalhado para criar áreas protegidas e programas de manejo sustentável, que possam assegurar um futuro para essa e outras espécies. Além dos aspectos ecológicos, o geco crestado tem um papel importante como espécie símbolo, chamando-se a atenção para a necessidade urgente de conservação dos habitats naturais e para a luta contra a extinção de animais menos conhecidos do público geral, mas igualmente valiosos para o equilíbrio dos ecossistemas. Hoje, o geco crestado é um exemplo de que a extinção nem sempre é definitiva e que, com esforço, pesquisa e cuidado, muitas espécies podem ser resgatadas da beira do desaparecimento, oferecendo esperança para a biodiversidade do planeta. Número 3. Tarsier pigmeu. O Tarsier pigmeu é um dos primatas mais fascinantes e enigmáticos do planeta, pertencente à família Tarsidae. Conhecido por seu tamanho diminuto, que o torna um dos menores primatas do mundo, o Tarsier pigmeu tem cativado pesquisadores e amantes da natureza devido à sua aparência peculiar e ao comportamento noturno e ágil. Apesar de ser uma criatura aparentemente resistente, ele enfrentou uma batalha acirrada pela sobrevivência, quase desaparecendo completamente do conhecimento científico. Historicamente, o Tarsier pigmeu foi descrito pela primeira vez no início do século XX. Por muito tempo, se acreditava que a espécie estava extinta, pois não havia registros confiáveis de sua existência desde 1921. Essa ausência prolongada levou muitos cientistas a concluir que ele havia desaparecido devido a uma combinação de fatores, como perda de habitat, caça e mudanças ambientais. No entanto, a esperança renasceu quando uma equipe de pesquisadores conseguiu localizar e observar alguns exemplares vivos em regiões remotas. A descoberta dessa população remanescente trouxe uma reviravolta dramática para a história do Tarsier pigmeu. No entanto, a celebração foi ofuscada por um acidente trágico. Durante a expedição, um dos exemplares foi capturado acidentalmente e morreu. Um golpe duro para a já pequena população e para os cientistas que trabalhavam na sua preservação. Felizmente, outros indivíduos foram capturados com sucesso e liberados com rastreadores acoplados para monitorar seus movimentos e comportamento. Esse acompanhamento é fundamental para entender melhor a ecologia da espécie e para encontrar novos grupos, o que é vital para estratégias eficazes de conservação. O Tarsier pigmeu é um animal noturno com olhos grandes adaptados para enxergar no escuro e possui patas longas que lhe permitem saltos impressionantes entre as árvores da floresta tropical onde habita. Essa habilidade o ajuda a evitar predadores e a capturar insetos e pequenos animais para se alimentar. A espécie vive em pequenos grupos familiares e tem um comportamento social complexo, que ainda está sendo estudado em detalhes. Além dos desafios naturais, o Tarsier enfrenta ameaças crescentes devido à destruição de seu habitat, causada pela expansão agrícola, desmatamento e urbanização. Essas atividades humanas fragmentam as florestas, isolando populações e dificultando a reprodução e a sobrevivência dos animais. Por isso, a preservação das áreas onde ele ainda vive é essencial para garantir sua continuidade. As iniciativas de conservação incluem a criação de áreas protegidas, educação ambiental para as comunidades locais e projetos de pesquisa científica para entender melhor as necessidades e hábitos do Tarsier pigmeu.
O uso de tecnologia, como os rastreadores, permite um acompanhamento detalhado, que pode guiar intervenções rápidas, caso haja alguma ameaça iminente à espécie. O Tarsier pigmeu simboliza a luta pela sobrevivência das espécies ameaçadas e a importância da pesquisa científica para desvendar os segredos da natureza, mesmo quando as chances parecem pequenas. Seu reencontro com o mundo moderno é uma oportunidade para refletirmos sobre nosso papel na preservação da biodiversidade e sobre como podemos agir para evitar que outras espécies desapareçam silenciosamente. Número 4. Inseto-pau da ilha Lord Howe. O inseto-pau da ilha Lord Howe é um exemplo emblemático da fragilidade dos ecossistemas isolados e do impacto devastador que espécies invasoras podem causar. Originalmente endêmico da ilha Lord Howe, localizada no Oceano Pacífico entre a Austrália e a Nova Zelândia, esse inseto notável é conhecido por sua incrível camuflagem e por ser um dos maiores insetos do mundo. Ele possui um corpo alongado, fino e robusto, que se assemelha a um galho seco, o que lhe confere uma defesa natural contra predadores, ajudando-o a se camuflar entre as plantas e galhos da ilha. A história do inseto-pau da ilha Lord Howe é um triste relato de como a introdução acidental de espécies pode causar desequilíbrios ecológicos severos. Na década de 1918, navios que transportavam carga para a ilha acabaram trazendo ratos negros, um predador voraz e invasivo, que rapidamente se multiplicaram na ilha. Os ratos começaram a se alimentar dos insetos-pau, que não tinham defesas contra esse novo inimigo natural. Com o passar dos anos, a população do inseto caiu drasticamente. Na década de 1920, os cientistas declararam o inseto-pau da ilha Lord Howe como extinto, acreditando que não havia mais nenhum exemplar vivo. No entanto, a natureza sempre guarda surpresas. Na década de 1960, pesquisadores encontraram restos e alguns indícios que sugeriam que o inseto-pau poderia ainda estar vivo, escondido em regiões remotas da ilha. Anos depois, em 2001, uma pequena população foi finalmente redescoberta, trazendo esperança para a conservação da espécie. Esses insetos redescobertos eram capazes de reprodução, o que abriu caminho para um intenso programa de conservação. Desde então, esforços têm sido feitos para proteger seu habitat natural e controlar as populações de ratos invasores. Além dos esforços de conservação no habitat natural, cientistas começaram a estudar o inseto em cativeiro, tentando criar condições para que sua população crescesse sem ameaças predatórias. Programas de reprodução assistida, estudo do comportamento, alimentação e reprodução são algumas das frentes que têm recebido atenção especial. A recuperação da população do inseto-pau da ilha Lord Howe não é apenas uma vitória para a espécie, mas um marco para a conservação de ecossistemas frágeis que dependem do equilíbrio entre suas espécies. Além do aspecto ecológico, o inseto-pau da ilha Lord Howe também possui um valor cultural para esta ilha, sendo um símbolo da importância da biodiversidade e da necessidade urgente de proteger ambientes isolados e únicos. O sucesso na conservação dessa espécie é um exemplo inspirador para esforços semelhantes ao redor do mundo, mostrando que, mesmo após crises graves, a natureza pode se recuperar com o apoio correto e contínuo. Número 5. Bandicoot australiano. O retorno do Bandicoot australiano da extinção é uma prova definitiva de que a conservação e os programas de reprodução funcionam. Esse animal já vagava livremente por partes da Austrália, até que gatos, raposas e fazendeiros reduziram sua população para cerca de 150 indivíduos. Depois disso, conservacionistas começaram a protegê-los e criar exemplares em cativeiro para soltura. Com o tempo, o plano funcionou, e hoje existem mais de 1.500 Bandicoots australianos sob status de conservação, enquanto outros vivem felizes na natureza. Por causa disso, o status da espécie foi alterado, mas isso não significa que eles estão fora de perigo, ainda falta muito, mas já melhoraram, e isso é metade da batalha. Número 6. Mamute lanoso. Você pode pensar que estou brincando, mas não. Os mamutes lanosos foram enormes e peludos dominando a era do gelo, e muitos cientistas concordam que morreram quando o clima aqueceu. No entanto, há relatos ao longo dos anos de que eles ainda estariam vivos. Onde? Na Sibéria, claro, a nação fria que supostamente é o lar dos últimos mamutes lanosos. Faz sentido. É muito frio lá e eles poderiam vagar sem serem vistos, a menos que alguém fosse muito sortudo e soubesse onde procurar comida e água na tundra. Algumas pessoas alegaram ter filmagens desses mamutes na Sibéria, mas a qualidade é ruim e muitos acham que é farsa. Mas considerando tudo o que mostramos até agora, podemos descartar essas alegações tão rápido? Número 7. Pava ala blanca.
A pava ala branca é um pássaro documentado pela primeira vez em 1877, com uma característica única de ser um pássaro preto com penas brancas, mas misteriosamente todos desapareceram. Várias expedições foram feitas para encontrá-los, sem sucesso, então foram declarados extintos. Porém, em 1977, no Peru, a pava ala branca reapareceu e as pessoas imediatamente começaram a trabalhar para conservá-la, para que não desaparecesse de novo. Eles têm bastante trabalho, já que encontraram apenas cerca de 250 indivíduos, mas pelo menos da espécie não está mais extinta, o que é algo muito bom. Número 8. Solenodonte cubano. Até agora mostrei várias criaturas que você talvez não se importasse que estivessem vivas, fora o assunto dos dinossauros, claro. Mas agora vamos falar de um fóssil vivo que foi redescoberto, e não é exatamente um bicho simpático. Este é um mamífero venenoso que já foi listado como extinto, mas agora parece estar de volta. A espécie foi dada como morta, porque seu habitat foi destruído pelo desmatamento, além da introdução de outras espécies, que ajudaram a eliminá-lo de várias maneiras. Mas você disse venenoso, você grita. Sim, eles são. Têm saliva venenosa, que injetam pelos dentes para matar suas presas. Mas o solenodonte cubano não é grande, então gatos e cachorros eram capazes de matá-lo. Levou uma expedição de 10 anos para redescobrir a espécie, e eles capturaram um grupo de 7 indivíduos, tendo provas de que existem mais por aí. Número 9. Tigre de Java. Aqui vai uma história um pouco mais animadora de um grande felino, porque agora vou falar do tigre de Java. O que é um tigre de Java? Era uma espécie de grande felino, conhecida por viver na Indonésia até algumas décadas atrás, quando todas as evidências pareceram desaparecer e ele foi declarado extinto. Mas em 2017, uma foto foi tirada em Java Ocidental mostrando o que parecia ser um tigre de Java andando por lá. Que aparecimento repentino na hora perfeita! Mas espere, tem mais e fica melhor. A pessoa que tirou a foto era um guarda florestal que conhecia bem todas as espécies do parque. Então, quando ele não reconheceu esse animal, soube que algo estava errado. Outro guarda já tinha visto um grande felino, mas com listras diferentes dos leopardos que costumavam encontrar ali. Finalmente, ele conseguiu fotografar o animal, e suspeitam que seja ou um tipo de leopardo de Java, ou outro grande felino, como o tigre de Java. Para ser claro, isso não prova definitivamente que seja o tigre. Alguns dizem que a semelhança foi próxima, mas não exatamente igual. Só o tempo dirá se é verdade. E, pelo menos, há um visitante inesperado naquele parque para ser identificado. Número 10. Puma do Leste, Eastern Cougar. Voltamos aos grandes felinos. O puma do leste foi declarado extinto pelo Serviço de Vida Selvagem Gu, retirado da lista de animais em perigo. O problema é que não há prova concreta de que esteja extinto, nem de que esteja vivo. Um caso nebuloso. Era um dos maiores felinos do Canadá, e seu desaparecimento causou muita tristeza. Ainda há quem espere vê-lo novamente, e como mostrei, algumas espécies reaparecem depois de décadas, milênios e milhões de anos antes de serem avistados. Há esperança de que o puma do leste volte, e talvez no coração de algumas pessoas, isso já seja o suficiente. Número 11. Cão cantor da Guiné. Muitas vezes, conservar uma espécie significa mantê-la em zoológicos ou áreas protegidas. O cão cantor da Guiné era considerado extinto na natureza, existindo só cerca de 300 em cativeiro, mas surgiram relatos de seus uivos distintos na natureza, na metade indonésia da Grande Ilha, ao norte da Austrália. Uma expedição coletou amostras de fezes e fotos, mas não foram provas suficientes. Depois foram colhidas amostras de sangue que confirmaram que cães cantores da Guiné vivem fora do controle humano. Isso é uma grande vitória, pois a conservação em zoológicos nem sempre basta. A existência na natureza dá esperança. Número 12. Taca da Ilha Sul. Já mostrei que muitas aves consideradas extintas, na verdade, não estão. Esse é o caso do taca da Ilha Sul, um pássaro que foi dado como extinto por 50 anos, até ser encontrado em 1948, nos fiordes e montanhas da Nova Zelândia. Acreditava-se que espécies invasoras e concorrentes estavam levando o pássaro à extinção. Após a redescoberta, esforços de conservação começaram imediatamente. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia está protegendo essa população selvagem, monitorando com transmissores para acompanhar a sobrevivência e tentar reintroduzi-los em áreas onde foram extintos. Desejamos sucesso para que essa ave prospere novamente. Número 13. Selacanto. E se eu te dissesse que uma criatura antiga que deveria estar morta está viva?
Surpreso? A essa altura, não deveria. O selacanto é um peixe do período Cretáceo, e muitos pensavam que ele havia sido extinto junto com os dinossauros, pois só se encontravam fósseis. Até 1938, quando um biólogo marinho achou um peixe vivo, parecido com os fósseis, num porto de pescadores na África. Como um animal desses sobreviveu tanto tempo sem sermos notados? O oceano é imenso e desconhecido, cheio de recantos e profundezas que nunca exploramos, onde o selacanto pode viver. Outro selacanto foi descoberto na Indonésia. Se essa espécie, morta, ainda está viva, o que mais pode estar por aí para descobrirmos? Número 14. Sapo pintado de Hula. Esse é um pouco complicado porque o sapo ainda está vivo, mas quase foi extinto, o que é compreensível. Ele vivia numa área de pântano nada surpreendente para um sapo. Nos anos 1950, o Vale Hula, onde ele vive, era uma área propícia para a malária, uma doença grave. Para tentar eliminar a malária, a área foi drenada para o Rio Jordão, mas isso trouxe consequências negativas. A terra ficou imprópria para a agricultura, os rios foram contaminados e até pegaram fogo. O ecossistema foi gravemente afetado e acreditava-se que o sapo havia sido extinto. Só em 2011, numa busca aleatória, uma mulher encontrou uma fêmea que não reconheceu. Após estudos, confirmou-se que era o sapo pintado de Hula. Não se sabe exatamente como ele sobreviveu à destruição da área, mas sabe-se que nos anos 1990, uma inundação natural reidratou o local, talvez o suficiente para salvar alguns sobreviventes. Número 15. Lagarto Pinóquio. Admitam, vocês querem ver o que acontece quando o lagarto Pinóquio mente. Pode falar, está tudo bem dizer que esse é seu objetivo, pois provavelmente não é o único pensando nisso. E é sortudo que esse lagarto tenha sido redescoberto, pois ficou fora de vista e esquecido por cerca de 50 anos. Sim, esse lagarto foi considerado extinto por meio século antes de ser encontrado novamente nas florestas do Equador. Fale sobre um período de dormência. Nos anos 1960, não foi mais visto por décadas, até que em 2005, uma mulher no Equador viu um cruzando a rua. Sim, algo tão simples. Porque o lagarto Pinóquio atravessou a rua. Não para não ser visto pelos humanos, mas falhou. Depois dessa descoberta, demorou um bom tempo para encontrá-lo novamente. A equipe que conseguiu fotografar esse lagarto passou 3 anos procurando. Agora, por que o lagarto tem esse nariz? Só os machos têm essa característica, não as fêmeas. Número 16. Leopardo negro raro. Alguns podem achar estranho que um dos grandes felinos do mundo estivesse à beira da extinção, mas isso não é tão surpreendente assim. Entre invasões de habitat, caça ilegal e outros fatores, várias espécies de grandes felinos enfrentam perigos que podem levar à extinção. Um bom exemplo disso é o leopardo negro raro. Havia relatos desse felino na região do Quênia, mas ninguém tinha provas concretas. Então, uma equipe de conservacionistas foi ao Quênia, onde o leopardo supostamente vivia, e instalou câmeras. Meses se passaram sem sinal, até que um leopardo apareceu exatamente como esperavam. Os leopardos, também chamados de panteras negras devido à sua aparência, são tão raros que a última confirmação deles foi em 1909, ou seja, foram redescobertos após 110 anos. O pelo do leopardo é preto graças ao melanismo, uma mutação genética que causa superprodução de pigmento, o oposto do albinismo, onde há pouca pigmentação e a pele é branca. Não dá para negar que é muito legal saber que algo assim existe no nosso mundo. Se conseguirmos conservar esse leopardo, pantera, para as futuras gerações, as pessoas de Wakanda ficariam muito orgulhosas. Número 17. Rato canguru. Você talvez já conheça essa espécie, até porque já falei dela antes em nossos vídeos. O rato canguru não é realmente parente dos cangurus, como você pensaria, mas tem semelhança principalmente nas patas traseiras. Suas patas têm uma espécie de mola que lhes permite pular alto e chutar com muita força. Você talvez conheça até um vídeo do rato canguru chutando a cabeça de uma cobra que tentava comê-lo. Muito legal. Mas menciono isso porque, apesar de muitos conhecerem o rato canguru, até 2017, ele era considerado extinto. Ele não era visto há mais de 30 anos, e isso é bastante tempo para esse bichinho não ser avistado. Você provavelmente já sabe o motivo da sua fuga, humanos, mas há uma reviravolta. A região onde os ratos viviam foi tomada por fazendeiros que mudaram a paisagem, expulsando os ratos. Na última década, com as secas afetando as plantações, os ratos começaram a voltar. Alguns temem que eles sejam expulsos novamente, então estão sendo feitas tentativas para evitar isso. Esperamos que tenham sucesso, porque esse animal é incrível demais para desaparecer do mundo. Número 18. Pombo das Bermudas. Como você já deve ter percebido, não é só dar vida a uma espécie antes considerada extinta, mas encontrá-las e conservá-las para que realmente não desapareçam.
O pombo das Bermudas é um ótimo exemplo disso, de uma forma bastante dramática. Ele era tão considerado extinto que, quando foi encontrado vivo, foi chamado de espécie de Lázaro, já que sua ressurreição surpreendeu a todos. Se você não conhece, o pombo das Bermudas era uma ave que vivia nas Ilhas Bermudas, que acabaram sendo habitadas por humanos. Como você pode imaginar, isso prejudicou bastante a população do pássaro. Nos anos 1500, marinheiros espanhóis e os ratos e porcos que trouxeram com eles se alimentavam livremente dessas aves e seus ovos durante paradas no Atlântico Norte, como nas Bermudas. Nos anos 1600, apenas 20 anos após a colonização britânica das Bermudas, a ave foi declarada extinta. Pense nisso, em determinado momento havia mais de 1 milhão desses pássaros nas Bermudas, e em apenas 20 anos depois da chegada humana, eles se extinguiram. Avançando para 1951, centenas de anos depois da extinção declarada, um adolescente encontrou cerca de 17 ninhos dessas aves. Ele então se tornou o primeiro oficial de conservação delas, e passou décadas cuidando e preservando os pombos para que suas populações crescessem. Ele fez isso até os 80 anos, e, queira ou não, essas aves devem muito a esse homem especial. Número 19. Musaranho-elefante. Aqui está outra espécie que se pensava estar extinta, porque não era vista há muitos anos. Na verdade, os musaranhos-elefantes foram vistos pela última vez na natureza, nos anos 1970. Avançando 50 anos, até 2020, eles reapareceram para a surpresa de todos que conheciam a espécie. O animal foi encontrado vivo e bem no chifre da África, durante uma expedição científica, tornando a viagem totalmente válida para os que estavam lá. Se você não sabe, musaranhos-elefantes não são nem elefantes nem musaranhos, mas estão relacionados a tamanduás, elefantes e peixes-boi. Eles têm uma aparência bem distinta, que lhes rendeu o nome. A equipe ficou muito animada quando encontrou o musaranho-elefante em uma de suas armadilhas. Eles ficaram extasiados ao abrir a armadilha e descobrir que se tratava dessa espécie, reconhecendo o rabo com tufo característico. A expedição foi motivada por relatos de avistamentos na região, e uma das pessoas envolvidas já tinha visto esses animais antes. Eles estavam absolutamente certos, e agora a espécie pode ser estudada e preservada graças a isso. Número 20. Papagaio noturno australiano. Embora a extinção como um todo possa ser algo absoluto, existem algumas exceções que talvez você não conheça. A maior delas é que às vezes uma espécie pode ser considerada extinta mesmo quando não está. Mas por que alguém diria que algo está extinto quando não está? Não é por julgamento ou crueldade, mas sim porque precisamos enxergar o mundo como um todo. Como não podemos vasculhar a Terra inteira a qualquer momento para garantir que o animal ainda está vivo, ele pode simplesmente se esconder e ser declarado extinto sem que outros saibam a verdade. Um ótimo exemplo disso é o papagaio noturno australiano. Esta ave ameaçada foi declarada extinta até que um pequeno grupo dela fosse encontrado. E eu realmente quero dizer pequeno, pois foram descobertos não mais que 100 indivíduos no seu esconderijo secreto. Para um tamanho populacional, isso não é nada. Além disso, não se pode culpar as pessoas por terem dito que estavam extintos, já que não foram vistos por mais de 65 anos. Depois que foram redescobertos, o grupo chamado Bush Heritage foi convidado para ajudar a conservar essa ave para que ela não fosse completamente extinta. Eles criaram a reserva Poland, com 56 mil hectares, para proteger a população redescoberta dos papagaios noturnos ameaçados. Um esforço realmente nobre. O objetivo, obviamente, não é só a conservação, mas também garantir que a reprodução ocorra bem, para que os números da população possam crescer novamente. Eles farão tudo o que puderem para ajudar esses papagaios e, esperamos, que seus esforços deem certo no final. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!